Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, um ótimo e santo dia para nós. Estamos quase finalizando o ano civil da nossa história, da nossa caminhada, o ano de 2025. Nós estamos no penúltimo dia. Então vamos ouvir com muita alegria, com o coração aberto, a mente disposta para poder entender essa palavra de Deus que nos motiva e que nos leva adiante. Evangelho do dia, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galileia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, nesse penúltimo dia do ano, nós queremos realmente nos voltar para agradecermos a Deus pelo dom da vida que Ele nos concede. E por meio desse dom, Ele se revela a cada dia, se manifesta. Então nós sabemos que Deus existe, está no coração de cada um de nós, e nós vamos nos alimentando a nossa vida com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é esse alimento, o alimento da palavra, mesa da palavra. Então quando você vai à igreja, você vai observar que tem 2 mesas. A mesa da palavra, onde nós nos alimentamos, que comumente nós chamamos de ambão, e também a mesa do sacrifício, onde acontece o mistério da fé, onde nós nos alimentamos do próprio Jesus, seu corpo e sangue. O próprio Jesus que pediu: façam isso em memória de mim. Então ele diz que é o pão descido do céu, que o seu sangue é derramado, a nova e eterna aliança para a remissão dos pecados. Façam isso em memória de mim. Então nós nos alimentamos quando nós vamos para a Santa Eucaristia, que é preciso, é claro, evidente. Aqui nós sabemos, queridos irmãos e irmãs, para tirar dar um pequeno esclarecimento, é muito útil. Nós não somos obrigados a nada, com certeza absoluta, mas nós temos um dever perante Deus, a necessidade da alma. É um dever nosso alimentar a alma, como é um dever de cada um de nós alimentar o corpo. Então precisamos alimentar o corpo, precisamos alimentar a alma, senão nós ficamos debilitados, nós ficamos fracos, e aí uma alma fraca, ela perde o sentido desse encontro, dessa intimidade com Deus, que é extremamente necessário para nós todos os dias, sem a menor sombra de dúvida. Não é só como padre que eu estou dizendo isso, como cristão, como pessoa, como filho, que tem família, que tem irmãos. Então a gente percebe que realmente a família precisa sempre estar participando dos sacramentos. Claro, sempre nessa disponibilidade, sempre nessa procura desse alimento. E aqui o Evangelho hoje nos alimenta, dizendo que assim como Jesus, o pequeno Jesus, o menino Jesus, todos os pequeninos, as crianças, precisam também ser alimentadas com a palavra de Deus. Quem é que vai alimentá-los? Você, querido papai, querida mamãe, você, querido padrinho e padrinha e madrinha, que assumir esse compromisso. Isso é um compromisso perante Deus. Não é uma satisfação que a gente precisa dar para as pessoas. Olha, eu sou padrinho e madrinha, já tenho 10 afilados, 15, 20, 30. Não é isso.
A questão é um compromisso perante Deus. Esta realidade de pedir a Deus que toque no coração dos pais para que não deixe com que a criança seja alimentada, que a sua alma possa ser sempre animada por essa palavra. Por isso que diz que no final, depois que a profetisa Ana profetizou, ela que vivia noite e dia servindo a Deus com jejuns e orações, ela profetizou sobre o menino Jesus, sobre o Messias, que já estava em campo, já estava em vida, em movimento, mas ainda estava crescendo, se desenvolvendo. Por isso que diz no final do Evangelho, o menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Que assim seja para você, para a sua família. Queira o melhor para os seus filhos. Eu sei que vocês querem, mas não só o lado material, o lado do desenvolvimento mental, a inteligência, a sabedoria, que são próprios, isso tem que ter, mas dá um reforço, um acréscimo, ou melhor, dá o essencial, que é o que nós tanto precisamos no mundo de hoje. A presença de Deus viva e eterna em nossos corações. E isso nós vamos, como diz o Evangelho, como Jesus e as crianças vão crescendo em sabedoria e graça diante de Deus e diante de vocês, queridos papais e queridos padrinhos e madrinhas. Deus abençoe você, a toda a sua família, de modo especial as crianças, hoje e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.